Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Muito bom dia, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta para a nossa meditação na soberana e autoritativa Palavra de Deus, que é as Sagradas Escrituras, onde nós podemos encontrar a verdade absoluta que nos conduz a uma vida de vitória. Hoje nós estamos meditando no capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Esse capítulo retrata eventos significativos na vida de Jesus, aqui incluindo a morte de João, a multiplicação dos pães e dos peixes, a caminhada de Jesus sobre as águas. E este capítulo ele vai destacar então a identidade de Jesus, sua compaixão e a resposta dos discípulos à sua autoridade. Então este capítulo está dividido em 4 partes e a primeira parte deste capítulo, que vai dos versos 1 a 12, fala sobre a morte de João Batista. Naquele tempo, verso 1, naquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. O uso do nome tetrarca indica a autoridade de Herodes sobre a Galileia e mostra que a influência de Jesus está crescendo. O verso 3 e 4 diz: porque Herodes, tendo prendido João, o tinha amarrado e lançado na prisão por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dizia: não te é lícito tê-la. João Batista é um profeta que confronta o pecado e a injustiça. O seu testemunho por causa da moralidade da lei de Deus é um testemunho que glorifica a Deus. A coragem de João em se opor ao pecado reflete o chamado dos crentes para serem portadores da verdade e justiça, mesmo diante da oposição. Verso 12: e vindo os discípulos de João, levaram-lhe o corpo e o sepultaram e foram anunciar a Jesus. O relato da morte de João Batista não só enfatiza a tragédia do seu fim, mas também serve como um prenúncio da própria morte de Jesus, que também enfrenta oposição e rejeição. O segundo evento deste capítulo está nos versos 13 a 21 e trata da multiplicação dos pães e peixes. Ao ouvir isso, o verso 13 diz: ao ouvir isso, Jesus retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, e sabendo as multidões o seguiram a pé, desde a cidade. Jesus busca um lugar de solitude após a morte de João, indicando a necessidade de descanso e reflexão. O verso 14 diz: e saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles e curou seus enfermos. A compaixão de Jesus é central, ele se preocupa com as necessidades físicas e espirituais do povo. A obra redentora de Jesus é holística, envolvendo cura, alimento e libertação. Verso 19 e 20 diz: e ordenando que as multidões se assentassem sobre a erva, pegou os 5 pães e os 2 peixes, e levantando os olhos ao céu, abençoou-os, e partindo os pães, deu aos discípulos. A ação de Jesus, ao dar graça antes da multiplicação, é um ensinamento poderoso sobre a gratidão e dependência de Deus. Verso 21: e comeram todos e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, levantaram 12 cestos cheios. O milagre não só demonstra o poder de Jesus sobre a criação, mas também simboliza a abundância do reino de Deus. Cada sobra representa a provisão divina e a diversidade na obra de Deus. O terceiro ponto é: Jesus anda sobre as águas. O verso 22 diz: logo a seguir,
constrangeu os discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. Jesus envia os discípulos enfatizando a necessidade de solitude e oração, demonstrando seu exemplo de comunhão com o Pai. A tempestade simboliza, o verso 24 diz, e o barco estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A tempestade simboliza as dificuldades que os crentes enfrentam. A presença de Jesus em meio à tempestade reafirma que Ele está com nós nas provações. Verso 28 a 29, e Pedro respondendo disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. Mas, sentindo o vento forte, verso 30, teve medo e, começando a ir para o fundo, gritou, Senhor, salva-me. A falha de Pedro em manter o foco em Jesus ressoa com a fragilidade da fé humana. No entanto, a resposta imediata de Jesus ao clamor de Pedro é uma afirmação de sua graça e prontidão para a salvação. Verso 36. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Este reconhecimento reforça a divindade de Cristo e a resposta apropriada que os crentes devem ter à sua presença e poder. A última parte deste capítulo, versos 34 a 36, que fala da cura em Genezaré. Verso 34, e quando passaram, desembarcaram em Genezaré. A passagem ilumina a continuidade do ministério de Jesus. Genezaré era uma região conhecida por seus milagres. Verso 35, e sendo os homens daquela terra, conheceram-no, mandaram por toda aquela terra e trouxeram-lhe todos os doentes. A busca das multidões por Jesus indica que eles reconhecem sua autoridade e capacidade de cura. A fé é muitas vezes associada com a expectativa de que Deus pode e irá agir em favor do seu povo. Verso 36, e lhe rogavam que ao menos lhe deixassem tocar a orla do seu vestido, e todos os que tocaram foram salvos. O ato de tocar a orla do manto reflete uma compreensão cultural de que a roupa de um rabino tinha poder curativo. Essa fé simples é recompensada como a cura. Muito bem, quais as aplicações então que nós podemos tirar desse versículo, desse capítulo, né? A primeira aplicação é a importância de desenvolvermos compaixão. O exemplo de Jesus tem grande significado para os crentes atuais. A compaixão deve ser central em nossas vidas, refletindo a natureza de Cristo em nossas interações com os outros. Ter compaixão é uma marca do cristão. A segunda lição que nós aprendemos aqui é a necessidade de solitude e oração. Assim como Jesus buscou momentos de silêncio e oração, devemos priorizar nosso tempo a sós com Deus para renovar nossa força espiritual. Fé em meio à tempestade é uma outra lição que nós podemos aprender aqui. E aqui nós vemos a caminhada de Pedro sobre as águas, ilustra não uma atitude de fé, ilustra dúvida. Pedro não andou sobre as águas porque ele tinha fé. Pedro andou sobre as águas porque ele duvidou que era Jesus e ele fez um teste, fez uma prova com Cristo. E ao fazer essa prova, e todas as vezes que tentamos, e a Bíblia diz, não tentarás ao Senhor teu Deus, todas as vezes que nós tentamos ao Senhor, a gente acaba tomando prejuízo. E foi por isso que Pedro afundou, porque se ele realmente tivesse tido fé, ele não teria andado sobre as águas, ele teria ficado no barco e crido em Jesus Cristo. Então, é fundamental que aquele que tem fé em meio à tempestade fique no lugar onde está, não saia, confia que Jesus vem até você. E por último, o reconhecimento da divindade de Cristo. O testemunho dos discípulos ao reconhecer Jesus como Filho de Deus é o modelo do que devemos proclamar. Nossa adoração deve ser fundamentada em uma compreensão correta da identidade de Cristo. Se é Jesus que está falando,
creiamos nele. Oremos. Senhor, é com graça que damos a Ti a nossa louvor e nossa adoração, pedindo que o Senhor venha nos ajudar neste momento, Senhor, em que vivemos um tempo atribulado e em meio às tempestades da vida possamos confiar que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor vem ao nosso encontro e que em nenhum momento de desespero venhamos tomar decisões precipitadas, mas possamos confiar que a Tua providência há de vir para nos auxiliar. É assim que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe você. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá.